Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que mesmo quando uma operadora de plano de saúde coletivo cancela esse plano de saúde, ela ainda tem o dever de dar cobertura a tratamento de pessoa que esteja no meio de um tratamento ou esteja no meio de uma internação. Vamos deixar isso mais claro ao longo do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e deixar nos comentários suas dúvidas, opiniões e sugestões de outras decisões que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem em uma ação ajuizada por um menor, representado pelo seu pai, em face de uma seguradora de plano de saúde, no caso a Bradesco, postulando a revogação de um cancelamento de uma apólice de plano de saúde empresarial, enquanto perdurasse a necessidade de acompanhamento médico e de tratamento constante para reduzir o risco de óbito do menor que é acometido por uma doença grave. Em primeira instância, o juízo de primeiro grau confirmou a liminar que havia sido concedida e julgou os pedidos autorais procedentes a fim de obrigar a seguradora a revogar o cancelamento da apólice, restabelecendo assim o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. A seguradora interpôs recurso de apelação e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso. Inconformada, a seguradora entrou com recurso especial, alegando violação aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil, questões processuais referentes à fundamentação da decisão. Meus alunos também vão lembrar bem disso, que a gente está tendo sentença agora na turma de Processo Civil, e alegando, para o que nos interessa para esse vídeo, violação ao artigo 13 da Lei 9.656 de 98, que a gente já falou várias vezes aqui, é a lei que regula os planos de saúde. Então, ela vai sustentar, em síntese, com relação à violação, a suposta violação ao artigo 13, que, uma vez efetuada a notificação prévia, a apólice coletiva de seguro-saúde pode ser cancelada unilateralmente, ainda que o segurado se encontre submetido a tratamento médico. Esse, então, foi o resumo da lide, e a gente vai ver agora o começo da fundamentação da decisão que a gente está analisando, tema 1082. Bom, vai começar o STF falando: a questão jurídica principal a ser dirimida no presente processo cinge-se a definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário cometido de doença grave por iniciativa da operadora. Ou seja, discutir se a seguradora tem o direito de cancelar unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, mesmo que algum dos seus segurados esteja em tratamento. Aí, os ministros vão falar: nesse passo, cumpre destacar as normas insertas no artigo 13 da Lei 9.656 de 98, que regula a suspensão e a rescisão unilateral dos planos privados de assistência à saúde. Então, vai dizer o artigo 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o CAPT contratados individualmente terão vigência mínima de 1 ano, sendo vedadas a recontagem de carências, a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência, e a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato em qualquer hipótese durante a ocorrência de internação do titular. Acontece que esse artigo refere-se aos planos de saúde individuais ou familiares, e não aos coletivos por adesão ou coletivos empresariais, como é o caso desse caso concreto que a gente está analisando. Então, os ministros vão falar:
Os incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656 de 98 são taxativos em proibir a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral e motivada do plano privado de assistência à saúde individual ou familiar por iniciativa da operadora. E aí, só fazendo uma ressalva aqui durante o nosso vídeo, porque isso aparecem muitos casos assim no escritório, então acho bom deixar bem frisado. Os planos de saúde individuais ou familiares, eles não podem ser rescindidos unilateralmente se não houver a notificação prévia do consumidor, mesmo que você, por exemplo, esteja inadimplente com alguma mensalidade. Se você não recebeu uma notificação da operadora te concedendo um prazo para que você purgue a sua mora, ou seja, você paga o que você está devendo pela inadimplência, ela não pode simplesmente cancelar o plano de saúde e você ser surpreendido numa consulta médica e falem, olha, o plano está cancelado. Não. Se você está inadimplente, não fique, tome cuidado, porque plano de saúde é muito importante, então não fique inadimplente. Mas se por acaso acontecer no dia a dia de ter passado o pagamento de um boleto do plano de saúde, porque ou o próprio plano não enviou o boleto, ou porque na correria da vida acabou esquecendo, se não receber essa notificação, avisando que se o pagamento do que está em atraso não for realizado, o plano será cancelado, o plano não pode ser cancelado. Já tivemos vários casos assim no escritório, então fica aqui o aviso. Feita essa digressão, vamos voltar aqui para o que está falando o acórdão. Então, ele estava dizendo do artigo 13 que ele é aplicado somente para os planos de saúde individuais ou familiares, certo? E vai dizer, portanto, que o seguro ou plano de saúde coletivo com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas, ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avançada, desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa 195 de 2009 da ANS. Mais uma ressalva aqui, pessoal. Esse parágrafo único do artigo 17 dessa resolução normativa foi revogado por uma ação civil pública, que declarou a nulidade desse parágrafo único. Então, o que ele falava? O caput fala: as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão empresarial devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Então, tem que estar no contrato a forma como esses contratos empresariais ou coletivos por adesão podem ser rescindidos. E o parágrafo único previa: os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Esse parágrafo único foi revogado. E aqui eu vou abrir parênteses para fazer mais uma ressalva, porque também tem muitos casos no escritório de pessoas que têm contratos de plano de saúde empresarial, principalmente pessoas que têm contrato de plano de saúde empresarial, que na verdade é um plano de saúde familiar, porque protege 4 vidas, 3 vidas, 2 vidas, mascarado de empresarial, porque justamente pelo fato dos planos de saúde não comercializarem mais planos familiares e individuais, eles comercializam esses planos empresariais que protegem essas quantidades de pessoas que, na verdade, representam uma família. Então, na prática, são contratos de plano de saúde familiares. E muitas pessoas procuram o escritório falando: olha, eu fui cancelar o contrato e estão me cobrando mais 2 meses de mensalidade como aviso prévio, ou me cobrando mais multa pelo cancelamento. E, tendo em vista que esse parágrafo único foi revogado por meio de uma ação civil pública, não tem mais como ser feita essa exigência. Essa exigência de aviso prévio para o cancelamento por parte do consumidor é ilícito. Então, é possível entrar com ação para declarar a inexigibilidade dessa cobrança. Se você pede o cancelamento de um plano empresarial, nesse aspecto, em tese tem que ser imediato o cancelamento sem nenhuma cobrança de mais mensalidades. Então, mais uma informação importante aí para você que está assistindo. Voltando de novo ao acórdão, feita mais essa digressão, ele vai falar também que, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário ou a sua submissão em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física
também alcança os pactos coletivos, os planos coletivos. Ou seja, ele está falando que, apesar desse artigo que a gente leu falar especificamente dos planos de saúde individuais ou familiares, a impossibilidade de rescisão durante a ocorrência de internação ou tratamento também se faz presente para os planos de saúde coletivos, independente da quantidade de beneficiários que tem. Tá? Até porque, antes de falar isso, ele também faz outra ressalva de que, se tratando de contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais ou familiares, a incidência da legislação consumerista impõe a apresentação de justificativa idônea pela operadora a fim de validar a rescisão unilateral, tendo em vista o escasso poder de barganha da estipulante, a vulnerabilidade do grupo de usuários e o necessário respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. Então, vamos também esclarecer tudo isso. Em tese, é permitida a rescisão unilateral de planos de saúde coletivos por adesão empresariais sem motivação, né? Foi isso que a gente viu, inclusive, citando lá aquele artigo 17 da resolução, cujo parágrafo único foi revogado. Mas esse artigo 17, o caput, que ainda permanece em vigência, ele é claro que as previsões para a forma como essa rescisão deve acontecer tem que estar lá no contrato de plano de saúde. Só que o próprio STJ, e em várias outras decisões também já foi reconhecido, que para planos empresariais com menos de 30 beneficiários, não pode ter resolução imotivada do contrato, cancelamento imotivado do contrato, porque são poucas pessoas que são protegidas. Então, se a gente permite que o plano de saúde, que fez esse plano a qualquer momento, cancele de forma imotivada, pode estar sendo feito isso de forma abusiva. Então, para esses contratos empresariais com menos de 30 segurados, também é necessária a motivação prevista no artigo 13 da Lei 9.656 de 98, que foi também transcrita nesse acórdão, tá? Então, para contratos empresariais com menos de 30 segurados, também é preciso ter a justificativa que está lá na lei, naquelas hipóteses em que pode haver o cancelamento, desde que presentes algum daqueles requisitos e desde que, como eu falei, o segurado seja devidamente notificado, eventualmente se for caso de inadimplemento. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Se não, deixe suas dúvidas nos comentários do vídeo. Voltando de novo ao acórdão, ele estava falando então que, quando se trata de rescisão de plano, enquanto tem segurados que estão em tratamento, o tratamento precisa continuar tendo cobertura mesmo diante da rescisão contratual e mesmo que essa rescisão seja lícita, mesmo que ela seja permitida. E vai dizer que essa interpretação decorre de uma interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, parágrafo 3º, alínea B, e 35C, incisos 1 e 2 da Lei 9.656 de 98. Então, o artigo 8º, parágrafo 3º diz: as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. Sendo um deles a garantia da continuidade da prestação de serviços beneficiários internados ou em tratamento. E o 35C é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal, definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões reparáveis para o paciente, ou de urgência, se entendidos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O STJ ainda vai ressaltar que a aludida interpretação também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea para a rescisão unilateral, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Aí vai citar vários julgados do próprio STJ que já estavam nesse sentido, que já eram julgados nesse sentido. E vai fazer também algumas ressalvas, falando assim, olha, esse entendimento, ele somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam a oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário para outro plano de saúde ou a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.
O que o STJ está falando, então, é o seguinte: olha, vai ter que continuar dando cobertura ao tratamento, a não ser que você, plano de saúde, que está rescindindo unilateralmente o contrato, mesmo que com uma motivação idônea, comprove que, se você ainda comercializa planos de saúde individuais, você ofereceu para esse segurado que está em tratamento a adesão a um plano de saúde individual ou familiar. Se você mostrou para esse segurado que ele tem o direito de aderir a um outro plano por portabilidade, ou seja, sem novas carências, isso que é a portabilidade, tá, gente? Então, sempre que você vai cancelar um plano de saúde e aderir a um outro, se certifique de que você está fazendo por portabilidade, tá? Porque isso é muito importante. Ou se o plano de saúde comprovar que aquele segurado de um plano de saúde empresarial também já está protegido por um outro contrato, porque aquela empresa da qual que tem um plano de saúde, da qual ele é beneficiário, já contratou um novo plano de saúde por portabilidade, então ele está seguro porque ele não tem mais novas carências e está continuando o seu tratamento por meio do novo plano. Essas são as exceções para a aplicação do entendimento desse acórdão que a gente está analisando. Então é interessante porque na fundamentação o STJ já está colocando os casos de distinção, que a gente sempre fala aqui, as distinções dos precedentes judiciais. Outro ponto interessante que eles colocam aqui de ressalva, que não tem a ver com o caso concreto propriamente dito, mas é que é no sentido de que, quando o beneficiário escolhe por fazer a portabilidade, o novo plano de saúde não pode exigir do usuário o preenchimento de formulário de declaração de saúde para fins de identificação de doenças ou de lesões pré-existentes. E por que está sendo colocado isso? Porque esse preenchimento da declaração de saúde é geralmente exigido para saber se a pessoa tem doença pré-existente e se vai ser exigido carência por conta disso, ou o que os planos chamam de cobertura parcial temporária, mas que no fim é a mesma coisa que uma carência. Então, se está sendo feito por portabilidade, não faz sentido exigir uma nova declaração de saúde, porque a portabilidade presume que vai ser feito sem novas carências. Então, mesmo que tenha uma doença pré-existente, se já foi cumprida a carência para a cobertura de doença pré-existente, não tem por que ser preenchida uma nova declaração. E, com base nesses fundamentos, o STJ vai concluir que, diante do caso concreto, merece parcial reforma ao acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontre em curso, seja o coautor, usuário titular, devidamente cientificado após a alta médica da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo, eventualmente firmado pelo seu atual empregador. Ou seja, deu parcial provimento para falar assim, olha, o plano pode ser cancelado, só que com relação a esse segurado que está em tratamento, a operadora ainda vai ter a obrigação de dar cobertura ao tratamento, lógico, desde que esse segurado assuma o pagamento das mensalidades do plano. E como sempre nesses casos, vai ser fixada a seguinte tese: a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico, garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Como sempre, a tese ela não deixa claro tudo que foi colocado na fundamentação do acórdão, então, como eu sempre digo, você não pode se pautar somente pelo que diz essa tese, até porque ela não deixa claro quando que pode ocorrer essa rescisão unilateral, né? Como a gente viu, tem uma hipótese bem específica em que poderia acontecer essa rescisão unilateral do plano de saúde. E, enfim, sempre faço essa ressalva porque ela é muito importante mesmo. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se também quiser deixar sua opinião, deixa aqui também. E não deixe de deixar suas sugestões de outras decisões que você gostaria que eu analisasse aqui no canal, porque vai ser muito legal poder contribuir com isso. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado e até semana que vem.